irmãos e irmãs. Segundo domingo do tempo comum, nós acabamos de ouvir no Evangelho Jesus chamando os primeiros discípulos para segui-lo. Jesus começa a formar um grupo, começa a formar uma comunidade que na última ceia teria o nome de igreja. Aos poucos Jesus vai chamando homens pecadores para segui-lo, para formarem aquilo que nós temos hoje, aquilo que é a Igreja Católica. Quando nós ouvimos o chamado dos apóstolos, principalmente o chamado de Pedro, nós podemos lembrar o nosso chamado. Temos vocações diferentes, pessoas aqui com a vocação ao sacerdócio, pessoas com vocação a serem solteiras, ao celibato, e também pessoas chamadas ao casamento. A maioria dos que estão aqui são chamados ao casamento. Mas existe uma vocação que nós temos em comum. Então esta é a pergunta que o padre vai responder daqui a pouco. Qual é essa vocação? Existe uma vocação que nós temos em comum. Aqui nós temos vários jovens, pais que têm filhos adolescentes. Nós temos aqui a nossa catequese, temos o colégio. A psicologia, estudando os jovens, está descobrindo um aspecto totalmente novo que está fazendo muitos dos manuais de desenvolvimento dos jovens serem reescritos. Normalmente, as ciências de desenvolvimento humano sempre disse que o ser humano ele se desenvolve a partir de 4 aspectos diferentes. E aqui quem tem filho, quem tem neto, vai pensando nesses 4 aspectos que eles precisam crescer de forma integral. Então o primeiro aspecto que normalmente primeiramente o adolescente ele desenvolve é o aspecto físico. Alguém aqui já passou 2, 3 anos, talvez alguém tem filho, alguém tem neto, sobrinho, alguém conhece um adolescente em Portugal, e aí você passou 2, 3 anos sem vê-lo. Quando nós vemos de novo, parece que é outra pessoa. Como que cresceu? Como que mudou? Na adolescência, o corpo, ele muda totalmente. No aspecto físico, na adolescência, é o período da puberdade. E aqui muitos têm uma certa dificuldade para entender, tem até um certo conflito com isso. Mas os jovens, eles começam a se descobrir e muitos pensamentos, e muitas vontades, e muitos desejos que eles precisam ser acompanhados por um adulto. O primeiro aspecto é o desenvolvimento físico. Existe outro desenvolvimento também, que é o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento racional. Veja, se nós pegarmos uma criança de 6 anos, o cérebro de uma criança de 6 anos e o cérebro de um adulto é praticamente o mesmo. 95% do cérebro de uma criança já está formado. Agora, se nós pegamos um adolescente, o cérebro, a parte cognitiva de um adolescente, o padre está falando de cabeça, de cérebro, daqui a pouco nós vamos para os outros aspectos, é igual a cada um de nós. Dê um computador, dê um telemóvel na mão de uma criança ou peça para fazer uma pesquisa na internet, sabem mais do que nós. Uma criança, um adolescente, cognitivamente, ele não deixa nada a desejar de um adulto. E agora vem um grande problema. Esse desenvolvimento do corpo, esse desenvolvimento cognitivo, vai fazer estas pessoas se acharem já prontas, já experientes, já preparadas. E aí virão muitas bobagens. E aí virão muitas coisas que só a experiência da vida pode trazer. Então nós temos o aspecto físico, nós temos o aspecto cognitivo, nós temos um outro aspecto que é a personalidade. Quem aqui tem 2 filhos, 3 filhos, vão concordar com o padre. Às vezes foi o mesmo colégio, a mesma alimentação, às vezes foram os mesmos ensinamentos, mas os 2 cresceram de uma forma, os 2 se desenvolveram, têm uma personalidade totalmente diferente. Então a personalidade também é um aspecto que precisa ser estudado. E tem o último, que é o aspecto social. Um adolescente, um jovem, ele começa a gostar, a querer ficar mais com os amigos, com os pares, do que muitas vezes com os próprios pais. E aí, se os pais não estão preparados, eles acham que são rejeitados, que os filhos são ingratos. Então os pais precisam ter sabedoria para saber como acompanhar nesse movimento, nesse ciclo de tantas mudanças. Físico, cognitivo, personalidade, também no aspecto social.
Por que o padre está dizendo tudo isso? Porém, muitos pesquisadores, eles já descobriram que existe um aspecto do desenvolvimento humano e do adolescente que está faltando. E aqui eu não estou falando para quem tem fé. O aspecto da espiritualidade, o aspecto da religião. Desde o começo da humanidade, quando nem existia Abraão, em chinês, em cantonês, alguns falam cantonês, uma das primeiras expressões que eu aprendi, e aqui é mais para os católicos, quando algo aconteceu há muito tempo atrás, as pessoas falam assim, Abalong SK, no tempo de Abraão, Abalong SK, é como se fosse uma coisa muito, muito tempo atrás. Então, desde o começo, mesmo antes de Abraão, o ser humano já era religioso. O ser humano, ele percebe que ele, por ele mesmo, ele não consegue dar respostas. O ser humano, ele tem um desejo imenso de transcender, de sair de si, de encontrar com um outro que está acima dele e ao mesmo tempo está dentro dele, que é o próprio Deus. O aspecto da espiritualidade está fazendo muitos manuais de psicologia, de desenvolvimento do ser humano ser reescrito. O ser humano, até uma pessoa que nunca pisou em uma igreja. Esses dias eu celebrando a missa de São Lázaro, veio uma pessoa de média idade, mais ou menos uns 50 anos, uma pessoa chinesa. No final da missa me procurou, emocionada, e dizia assim, padre, podemos conversar? Eu falei, podemos. E aí ela começou a despejar uma lista de problemas. Problema em casa, problema com o filho que está dando problema. E aí começou a despejar uma lista. E ela falou, padre, eu vim aqui, nunca tinha entrado numa igreja. Vim aqui, sentei e eu me senti bem. Me senti amada. Mesmo sem conversar com ninguém, eu me senti bem. E eu disse para ela, antes mesmo de você ser batizada, você tem um Pai no céu que te ama. E aí ela começou a perguntar mais sobre religião e falou assim, como que eu faço para ser batizada? Como que eu faço para conhecer esse Deus? Veja, e aqui entra a resposta para aquilo que o padre disse agora há pouco. Todos nós temos uma vocação em comum. E esse seria o quinto aspecto do desenvolvimento do adolescente e de um ser humano. Todos nós temos uma vocação em comum. A vocação à vida espiritual. Todos nós temos a vocação à vida espiritual. Aqui o padre olha para vocês, que bonito, a igreja está praticamente cheia. Se eu conversasse individualmente com vocês, motivações totalmente diferentes. Tem pessoas que estão aqui porque amam a Deus e não conseguem ficar sem a missa. Tem pessoas que estão aqui porque senão o pai e a mãe vai brigar em casa. Tem pessoas que estão aqui porque aprendeu com o pai e com a mãe, e se pudesse colocaria um travesseiro e dormiria no banco. Existem motivações totalmente diferentes, mas existe algo em comum. Mesmo que muitas vezes nós não percebemos. E ouça agora o que o padre vai dizer. E aqui é algo espiritual. Deus atraiu você para estar aqui. Nós estamos aqui porque Deus nos atraiu. E por que Deus nos atraiu? E aqui entra algo lindo. Deus nos atraiu porque Ele quer falar no nosso coração. Esse padre brasileiro aí, com sotaque brasileiro, essa missa. O padre é como se fosse o microfone de Deus. Eu sou só um instrumento. Deus, Ele quer falar conosco. E aqui entra algo ainda mais bonito. Deus, Ele fala sempre. Deus, Ele fala sempre. Mas Deus, para Ele falar, para Ele tocar o nosso coração, Ele precisa de espaço, Ele precisa de silêncio. Querido irmão, querida irmã, muitas vezes nós vamos dizer assim, e essa é uma desculpa, nós temos aqui o José Maria, se Deus quiser será padre em breve, Adriano voltou para os seus estudos, o diácono Adriano agora em Roma, estudando na Itália. Quando eu estava no seminário, eu lembro, um colega, ele disse assim, eu vou deixar o seminário. Eu disse, mas por que você vai deixar? Ele disse, porque eu sou indigno de ser padre. Eu sou pecador. Eu não sou digno desta vocação. Meu Deus, se fosse questão de dignidade, ninguém seria padre.
Veja Jesus chamando Pedro. Pedro foi um grande pecador. Pedro foi uma pessoa... Muitas vezes quando nós olhamos para Judas, se o padre perguntar assim para vocês, quem traiu Jesus, quem foi o traidor? Todo mundo vai falar Judas. Existem dois traidores na Bíblia. Dois traidores, Jesus e Pedro. Dois traidores. Qual que é a grande diferença entre Jesus e Pedro? Judas achou que o seu pecado era maior do que a misericórdia de Deus. Judas se desesperou. Que palavras lindas do Papa Bento XVI. O Papa Bento XVI, quando ele aceitou ser Papa, ele disse assim, eu já disse outras vezes nas homilias. O Papa Bento XVI, daquela janela lá do Vaticano, ele disse assim, Deus sabe trabalhar com instrumentos imperfeitos. Querido irmão, querida irmã, Deus, ele sabe quem ele está chamando. Se Deus ele te chamou para ser católico, se Deus ele te chamou para você estar na igreja, se Deus ele te chamou para rezar, porque nós temos uma vocação em comum, a vocação à vida espiritual. Existe alguém que cuida de cada um de nós. Existe alguém que nos conhece. Esse alguém é Deus. Quando eu olho para a minha história, uma história, quando não quero dar mau testemunho aí para os jovens, para os adolescentes, pelo menos umas 2, 3 vezes, minha mãe foi chamada à escola, e no Brasil, talvez, não sei, em Portugal, antigamente, se era assim, nas escolas tem algo chamado livro preto. Livro preto é o terror dos alunos. Quando o aluno faz alguma coisa ali que não é correto, o nome dele vai para o livro preto. E aí vai 1, 2, 3 vezes, e depois na terceira o aluno é suspenso, passa alguns dias sem poder ir para a escola. Meu nome já foi para o livro preto da escola. E aí eu lembro uma vez, aquilo tocou muito meu coração. Minha mãe disse assim, um dia ela indo para a escola para assinar o tal do livro preto, ela disse assim, filho, seu pai trabalha tanto, sua mãe também é uma pessoa correta, honesta, nós não merecemos isso. Por que você não nos dá um pouco mais de alegria? Com todo respeito às pessoas que têm essa profissão que eu vou dizer agora, só dando exemplo daquilo que eu ouvi de um professor. Eu lembro uma vez, um professor, aí ele disse assim, para eu e outros colegas que sentávamos no fundo da sala e dávamos trabalho, fazíamos bagunça na sala de aula. Ele olhou para mim e para mais uns 2, ele disse assim, com todo respeito a essa profissão, estou abrindo aspas e dizendo aquilo que ele falou. Ele olhou e falou assim, eu já até sei o futuro de vocês, desse daí branco aí alto e dos outros 2. Vocês vão ser, a profissão de vocês vai ser mais simples do que de um lixeiro. Não tem futuro nenhum. E aquilo me deixou triste. Quando eu olho para a minha história, eu vejo momentos lindos, mas eu vejo momentos que eu fiquei com vergonha, dei muita tristeza para o meu pai e para a minha mãe. E aqui, por isso que Jesus, em um momento do Evangelho, e olhando para São Pedro, nós podemos ver, em um momento do Evangelho, Jesus ele disse assim, naquela época era comum uma pessoa que cometesse adultério, uma pessoa casada que tivesse outra pessoa, fosse apedrejada. Ou apedrejado, principalmente apedrejada. E uma mulher tinha cometido adultério. Estavam lá as pessoas para tacar pedra. Nós conhecemos a história. E aí Jesus olha e disse, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí todo mundo foi embora. Todo mundo foi embora. Qual foi o grande diferencial de Pedro em relação a Judas? Pedro se perdoou. Pedro ele aceitou o perdão de Deus. Pedro ele sabia que a misericórdia de Deus ia muito além do pecado dele. A pessoa mais difícil para ser perdoada não é uma pessoa que nos ofendeu. Muitas vezes somos nós mesmos. Deixa o padre tocar em um assunto difícil, uma coisa que é mais comum do que vocês pensam e possam imaginar. Questão do aborto.
E aqui o padre não quer mexer em ferida de ninguém, de ninguém. Se aconteceu com alguém, o padre está falando em algo pensado, não é natural. Tem pessoas que têm um aborto natural. Mas quantas vezes a pessoa vem e confessa, depois de um mês vem e confessa de novo, 3 meses vem e confessa, 1 ano vem e confessa, depois de 30 anos volta, 40 anos volta, 50 anos volta. Por quê? Porque a consciência está lá, está lá, está lá. Querido irmão, querida irmã, olhando para a história de São Pedro, e essa é a mensagem principal, o padre encerra a homilia dizendo assim: olhando para a nossa história, como nós olhando para a história de São Pedro, Deus, Ele sempre nos dá uma nova chance. Deus, Ele sempre nos dá a oportunidade de recomeçar. Sabe, a primeira coisa que nós devemos fazer na nossa vida espiritual, uma vez eu ouvi em um retiro, nunca mais esqueci. Normalmente nós pensamos que a primeira coisa que nós precisamos fazer é amar a Deus. Não é. Ah, não é, padre? É amar o próximo? Não é. Primeira coisa que nós devemos fazer é deixar Deus nos amar. Deixar Deus nos amar. É dizer assim: Senhor, me ame, cuide de mim, com esse barro que eu sou. Tem uma passagem de São Paulo, José Maria, você que vai ser padre, escreve, você já ouviu isso? Que passagem linda, 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 linda. Isso daqui serve para os sacerdotes, para quem é casado, para quem é católico. São Paulo, ele diz assim: para quem é batizado, nós trazemos um tesouro. Cristo dentro de nós é um tesouro. Nós trazemos um tesouro em vaso de barro. Nós somos frágeis, nós podemos cair, nós podemos rezar. Permita-me dar mais um exemplo. Me recordo, os meus pais vieram aqui há mais ou menos 4 anos atrás. E aí, almoçaram, jantaram, conheceram várias pessoas. E aí minha mãe ficou muito feliz, meu pai também. Nossa, filho, muito bom, você está aprendendo chinês e tem os amigos na igreja, tudo de bom. E as pessoas foram muito bondosas, só falaram as coisas boas do padre, acho que não contaram os defeitos. E aí só falaram as coisas boas. Minha mãe ficou muito feliz. No final minha mãe disse assim: filho, daqui a pouco os pais estão indo embora, senta aqui agora e vamos conversar, só nós dois. Eu falei: meu Deus, lá vem. O que eu fiz? O que eu fiz? Eu falei: lá vem. E ela falou: filho, graças a Deus as pessoas gostam de você. Pode ser que tenha pessoas que não gostam, mas ela falou: graças a Deus as pessoas gostam de você. Mas filho, você pode jogar tudo a perder em 1 minuto. Você pode jogar tudo a perder em 5 minutos. As mesmas pessoas que gostam hoje e aplaudem, se você fizer algo que não deve fazer, vão ser as mesmas que vão criticá-lo. Ande certo. Ande na linha. Ande certo. Querido irmão, querida irmã, essa é a mensagem. Aquilo que aconteceu, peça perdão a Deus. Peça a misericórdia de Deus. Perdoe a você mesmo. Não fique guardando arrependimento, remorso, isso só faz mal. E diga a você mesmo: a partir de agora, eu peço a graça a Deus, ser uma pessoa nova, ser uma pessoa fiel. Senhor, me ame. Senhor, me ame. Senhor, cuide de mim. Todos nós somos chamados, vocacionados. E nós temos uma vocação em comum. A vocação à vida espiritual. A vocação à amizade com Deus. E aqui não tem aula, ninguém consegue entrar dentro do coração de ninguém. É preciso lá no nosso silêncio, nós conversarmos com Deus, dialogarmos com Ele e termos uma amizade com Ele. Ali no banco, no momento do ofertório, quando trouxerem as oferendas, você dizer assim para Jesus, converse com Jesus durante a missa, dizer assim: Jesus, do jeito que esse pão e esse vinho estão sendo agora entregues, eu quero te entregar a minha vida, quero te entregar o meu coração. Quando você for comungar, você vai dizer assim: Jesus, daqui a pouco eu vou colocar, daqui a algumas horas, alguns minutos lá no restaurante na minha casa, eu vou colocar bacalhau na minha boca, arroz na minha boca, vou colocar comida na minha boca. Essa comida vai se transformar no meu corpo e vai me dar energia. Jesus, agora eu recebo a Eucaristia. Jesus, recebendo a Eucaristia, que eu me transforme no Senhor. Que nós sejamos apenas, que nós sejamos um, irmão ou irmã,
Todos nós somos chamados à vocação espiritual, à amizade com Deus.